Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Hoje nós vamos ler os versículos 6 e 7. Filipenses no capítulo 4, versículos 6 e 7. Caso você esteja sem a sua Bíblia, você pode acompanhar o texto bíblico, ele será projetado aqui nessas TVs, à frente do palco. E você que acompanha o culto online, vê aí em sua tela o texto sendo exibido para que possa acompanhar a leitura juntamente conosco. Carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja da cidade de Filipos, aos cristãos filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 6, a Bíblia nos fala assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu quero ler mais uma vez esse texto com você. Coloque toda a atenção do seu coração nas palavras da Bíblia aqui. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Até aqui, vamos orar? Senhor, os nossos corações estão abertos. Os nossos corações estão disponíveis para que o Senhor nos fale através da Bíblia nessa manhã. Poucos textos da Bíblia nos falam tão profunda e poderosamente ao tempo em que vivemos como este que acabamos de ler. Nós que vivemos nesta que tem sido chamada por tantos de a era da ansiedade, nós que temos vivido instantes de tantas preocupações, com a nossa própria vida, com as pessoas que amamos, com o nosso país, com o mundo, temos a oportunidade aqui, nesta manhã, de ouvir a Tua suave e poderosa voz, falando ao nosso coração, nos trazendo consolo, nos trazendo encorajamento, nos trazendo instrução prática quanto ao nosso viver. E o que eu te peço, Senhor, é que o Senhor faça neste lugar, e que o Senhor faça a partir deste púlpito, aquilo que eu, na minha limitação, não consigo realizar. Que o Senhor toque em cada coração, que o Senhor fale ao profundo da alma, que o Senhor desperte aquele coração adormecido à fé, que o Senhor salve aquele que se encontra perdido, tateando no escuro, procurando por coisas que apenas Deus pode ser. Então que essa seja uma manhã de encontro com Cristo, mas que essa também seja uma manhã de edificação dos teus filhos e filhas, Senhor. Que aqueles que já te conhecem, que aqueles que fecham os olhos e oram ao Senhor, porque sabem que não projetam palavras ao vento, mas falam a um Pai Celestial que nos ouve com atenção, que mesmo estes e mesmo estas, nesta manhã, sejam consolados, confortados, animados no Espírito, pelo Teu Espírito, através dessa mensagem, em nome de Jesus. Cuida dos nossos filhos e filhas aqui no segundo andar, para que também sejam guardados em Tua graça, tenham em seus corações o derramar do Teu Espírito Santo e sejam ensinados em Sua preciosa palavra, desde os primeiros passos, e isso faça toda a diferença na caminhada deles nesse mundo, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, todos nós sabemos, por experiência própria, o que é ter de lidar com preocupações. Todos nós sabemos, por experiência própria, o que é ansiedade. Porque a vida dinâmica como é, a vida demandante como é, nos coloca nesse lugar de preocupação. A gente se antecipa, a gente olha e precisamos tomar inclusive um enorme cuidado numa manhã como essa, de não colocar toda a nossa atenção na semana que inicia amanhã, no trabalho que nos espera, na reunião que nos aguarda, no e-mail que tem que ser enviado, na ligação que vai definir muitas coisas, nas notícias que esperamos receber.
se a gente coloca o nosso coração e os nossos pensamentos neste amanhã ou nesta semana, nós simplesmente somos roubados daqui agora. Por quê? Porque a vida demandante como é nos lança nesse lugar de preocupação e de ansiedade. E estas coisas, preocupação e ansiedade, dentro de um limite saudável, podem ser consideradas úteis a nós. Podem ser consideradas positivas porque nos fazem agir de modo preventivo. É a sua capacidade de se preocupar com a sua segurança, por exemplo, que faz com que você escolha um caminho para tomar com a sua família dentro de um carro mais seguro do que um outro caminho sabidamente mais perigoso. É a sua ansiedade dentro de um limite saudável que te coloca em constante ritmo de estudo, porque você sabe que daqui a algumas semanas uma prova te espera no colégio, na faculdade, na pós-graduação. Então você, ansioso para a chegada desse dia, se prepara mais. Então, dentro de um limite saudável, essas coisas são positivas para nós. No entanto, nós sabemos os dias que vivemos. Nós sabemos que há uma grande onda de preocupação e ansiedade devastando corações em nossos dias. E não era para ser diferente. 2020 é o ano mais atípico das nossas vidas. Nós sabemos que vivemos tempos difíceis, tempos de instabilidade e de indefinição. As pessoas têm receio de fazer projeções, porque essas projeções podem dar em nada, porque tudo é muito instável, tudo é muito indefinido. Nós sabemos que temos vivido dias de luto para alguns, não poucos. Nós sabemos que temos vivido dias de medo para muitos. Medo quanto à sua própria saúde, medo quanto à manutenção do seu trabalho, medo quanto ao seu futuro econômico, medo quanto à segurança da sua família, medo quanto aos rumos da economia desse país, medo. Porque tudo foi bagunçado à nossa volta. Tudo que ouvimos, tudo que lemos a respeito do tempo que vivemos, tende a nos levar para esse estado de ansiedade e de preocupação. Olhamos as circunstâncias que nos rodeiam e sentimos os nossos pensamentos pressionados por elas. E se o pior acontecer? Nós pensamos. Não apenas os nossos pensamentos, mas também a nossa imaginação. E se aquilo que eu tanto temo de fato se tornar a realidade vivida por mim? Então a gente já se coloca lá, no cenário mais caótico, no cenário mais aflitivo. E a pergunta então que fazemos é: como lidar com isso? Uma vez que tem sido tão difícil para nós lidarmos com as preocupações e a ansiedade dentro de um limite saudável, uma vez que essas preocupações têm sido avassaladoras e a ansiedade muitas vezes tem nos roubado o sono e a paz, como lidar com isso? Como não ser violentado pela imaginação que nos faz sempre pensar no pior? Como deitar para dormir e, de fato, dormir? Porque uma coisa é você falar: eu vou para a cama, eu vou dormir. Outra coisa é você conseguir ordenar os pensamentos, sossegar o coração e, de fato, descansar. São duas coisas bem diferentes. O texto que lemos nessa manhã trata disso. O texto que lemos dessa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses trata exatamente disso. Nele nós encontramos uma das declarações mais importantes de toda a Bíblia, a meu ver. Mas aqui também nós encontramos uma das declarações mais consoladoras de toda a Bíblia. Um verdadeiro conforto para almas agitadas, para espíritos inquietos, para gente perturbada pelas preocupações da vida. Paulo escreve, você sabe, para pessoas que viviam num mundo difícil. Paulo escreve essa carta para pessoas que tinham que suportar muitas coisas difíceis. Não era fácil ser cristão no primeiro século. Não era fácil ser um discípulo de Jesus, inserido numa cultura pagã, politeísta, em que você cultuava apenas a Jesus Cristo, enquanto a ampla maioria das pessoas na sua cidade
tinham muitos deuses e, inclusive, por estarem debaixo do domínio imperial de Roma, tinham na figura do imperador romano também um Deus digno de adoração. E você era o impopular que dizia: os meus joelhos se curvam apenas a Jesus Cristo e o meu coração se submete apenas ao senhorio de Jesus Cristo. Você era alvo de chacota, mas também de perseguição, de ofensas e de muitas privações. Era difícil ser cristão na realidade do primeiro século, e isso aproxima aqueles homens e mulheres da cidade de Filipos do primeiro século de nós, homens e mulheres do século 21. As pressões que eles sofriam, as crises que eles atravessavam, as perdas que eles contabilizavam, os medos que eles sentiam, essa tirania das circunstâncias, tinha o poder de fazer um grande mal às suas vidas. E o mesmo não acontece com você e comigo? O medo não faz isso com a gente? As pressões que nos mostram o tempo todo que nós não temos elasticidade emocional suficiente para suportar tanta expectativa e tanto peso muitas vezes, essa tirania das circunstâncias do tempo em que vivemos, não tem o poder de fazer um grande mal à nossa vida também hoje? Mas o que nos diz a palavra de Deus sobre isso? Se isso é uma realidade, se as preocupações, se a ansiedade, se o medo, se as pressões, se os pensamentos aflitivos podem nos fazer um grande mal, a Bíblia tem algo a nos dizer? Existe alguma forma de conduzir o nosso coração nesse tempo? A resposta está aqui, no texto que lemos. Verso 6, mais uma vez, Paulo começa dizendo: não andem ansiosos. Essa expressão é muito importante. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. O que fazer? Em primeiro lugar, Paulo nos diz aquilo que nós devemos evitar. E o que nós devemos evitar é isso: não andem ansiosos por coisa alguma. Mas veja, a Bíblia não está falando aqui daquela ansiedade que no começo eu falei ser saudável. Uma ansiedade que nos torna previdentes quanto ao nosso futuro, quanto ao nosso estudo, quanto ao nosso trabalho. A Bíblia sempre condenou a ociosidade e sempre louvou a postura previdente, ou seja, a pessoa que se previne, a pessoa que se antecipa, a pessoa que sabe poupar, a pessoa que sabe olhar para frente. Inclusive a Bíblia associa essa capacidade de olhar para frente e para as consequências das nossas decisões hoje como uma postura de sabedoria. Então aqui Paulo e a Bíblia não estão condenando essa postura de um coração que se antecipa um pouquinho para se preparar. Paulo aqui está dizendo, e essa expressão não andem ansiosos tem no seu original um sentido ainda mais intenso. É como se Paulo estivesse dizendo aqui o seguinte: não andem sobrecarregados, cheios de cuidados. A Bíblia está falando daquele tipo de preocupação que é importuna. A Bíblia está falando daquele tipo de preocupação que nos lança num estado de ansiedade nervosa e opressiva. Você já se sentiu assim? Tão ansioso, tão ansiosa quanto a uma situação que parece que aquilo está oprimindo você por dentro, esganando a sua alma, estrangulando você, te falta oxigênio para respirar. Os nossos pensamentos são assaltados, a nossa imaginação fica o tempo todo pensando nas coisas que podem acontecer, e por mais que queiramos pensar com otimismo nos cenários mais positivos, a possibilidade negativa não sai do nosso horizonte. Talvez você seja alguém que diga o que eu costumo falar: eu espero sempre o melhor, mas me preparo para o pior, ou procuro me preparar para o pior. O que é isso? Senão uma outra forma de dizer o seguinte: a nossa imaginação, ela não é 100% do tempo otimista. Existe sempre um se imaginário na nossa cabeça que nos faz pensar: e se isso que eu estou esperando não acontecer? E se esta situação para a qual eu estou me aplicando tanto, me dedicando tanto, investindo tanto, simplesmente der em nada? E isso angustia a gente. E aqui está a Bíblia dizendo que essa espécie de tumulto interior, esse agito angustiante da alma, é uma coisa que nós devemos evitar a todo custo.
Você pode concordar com isso e talvez fazer a mesma pergunta que eu tive vontade de fazer. E o que eu devo fazer então para evitar isso? Legal, vamos evitar esse tumulto, vamos evitar esse agito, vamos evitar essa adrenalina extrema que nos estrangula o emocional por conta da ansiedade. Ótimo, mas como a gente faz isso? Paulo responde, no mesmo verso que lemos. Ele diz: não andem assim tão cheios de cuidados, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, na abrangência total da vida, não há aspecto do viver de vocês que fique de fora, seja na vida individual, seja na sua saúde física, seja na sanidade mental, seja na sua vida familiar, seja na sua vida profissional, seja nas suas relações sociais, não importa, tudo aquilo que pode ser gatilho para preocupação extrema e ansiedade descontrolada, diz Paulo, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Queridos, quando nos sentimos ameaçados pela ansiedade, nós devemos apresentar a Deus estas coisas que nos preocupam. É tão simples que eu vou repetir. Quando nos sentimos ameaçados pela ansiedade, nós devemos apresentar a Deus estas coisas que nos preocupam. É uma afirmação tão simples, de tão fácil aceitação por nós, mas que tantas vezes nós simplesmente desconsideramos na prática. Ficamos preocupados, ficamos ansiosos, perdemos o sono, não paramos de pensar no pior, não paramos de falar daquilo, mas falamos com o terapeuta, com o amigo no happy hour, com o cônjuge, com o filho, criamos um clima estressante às vezes dentro de casa, de angústia e preocupação, mas não levamos a Deus, em instante algum, a aflição que está no nosso coração. E algumas pessoas dão uma justificativa para isso. Elas dizem: Roberto, tem uma razão para que eu não leve a Deus essas minhas preocupações. E sabe qual é? Eu já orei. Eu já orei algumas vezes por essa situação. Eu já senti o meu coração apertado, eu já senti a minha alma angustiada, eu já me senti muito preocupado. Eu tive meu sono tomado de mim por conta de uma situação e eu orei. E eu falei com Deus exatamente sobre essas coisas. E sabe o que aconteceu, Roberto? Nada. Nem paz eu senti. É por isso, queridos, que nós precisamos atentar para o que Paulo está dizendo nesse versículo. Porque aqui a Bíblia não está dizendo que você e eu simplesmente, ao nos sentirmos ansiosos ao extremo, preocupados demais, devemos chegar na presença de Deus e falar: oi Deus, sou eu de novo. E você vê tudo, né, Deus? Então você certamente sabe o que eu vou falar agora, mas como não é demais repetir, o coração está passando por um aperto aqui. Não sei se o senhor notou, tem 2 noites que eu não durmo bem. E meus pensamentos estão aqui, é a pior forma de pensamento, é o que eu estou tendo aqui. Então eu estou colocando isso aqui para você, Deus, porque você é poderoso, e vê se você pode mudar aí a minha situação, tá? Te agradeço bastante. E faço isso em nome de Jesus, para terminar a oração bonitinha, né? E faço isso em nome de Jesus, amém. Paulo não está dizendo, nem a Bíblia está dizendo que esse é o caminho de apresentar a Deus as nossas preocupações. Ele diz que os nossos pedidos devem ser apresentados a Deus, sim, mas que eles devem ser precedidos pela oração, pelas súplicas e pela ação de graças. Essas 3 palavras não se referem a uma mesma coisa, há diferença entre elas e nós precisamos entender o que elas significam. Por quê? Porque comumente nós pensamos que Paulo está falando da mesma coisa, que apresentar os meus pedidos a Deus é orar. Só que na linguagem da Bíblia, e em especial do Novo Testamento, a oração não é simplesmente essa apresentação dos meus pedidos a Deus, esperando que Ele entre com provisão e mude o quadro aflitivo que eu passo. Não. Na linguagem mais simples e comum da Bíblia, oração significa culto. Oração significa adoração. Você quer um exemplo prático disso? Se você conhece a Bíblia, você provavelmente já leu alguns dos salmos. O que são os salmos? Os salmos são orações. Mas o que você encontra nos salmos? Uma lista de pedidos como homens e mulheres que se deparam com um gênio da lâmpada mágica,
que vai atender irrefletidamente tudo aquilo que eles desejam. Não, você se depara nos salmos com homens e mulheres que adoram a Deus e cultuam a Ele. É muito comum você ler os salmos e perceber que aquelas pessoas estão dando adjetivos para Deus. O salmista diz: tu que és santo, tu que és imutável, me aproximo diante de ti, rocha inabalável, o Senhor que é a fortaleza de Israel, o Senhor que é o pastor do seu povo. O que esses salmistas estavam fazendo enquanto oravam? Eles estavam cultuando a Deus. Eles estavam reconhecendo a grandeza, o poder, a majestade, a sublimidade, o amor de Deus. De seus corações fluíam palavras elogiosas a esse Deus. Se você, isso aqui é uma coisa muito prática, viu? Se você tem problemas aparentemente sem solução, e por conta desses problemas aparentemente sem solução, você começa a se sentir ansioso e estressado, e então alguém, porque te ama, te dá um bom conselho, diz assim: cara, ora, minha amiga, ora, não corra para Deus com os seus pedidos. O conselho é bom, mas não corra para Deus levando apenas os seus pedidos. Este não é o caminho. Antes de apresentar os seus pedidos a Deus, ore. E talvez para nós seja necessário fazer uma separação então a partir de agora do que é isso. Apresentar os meus pedidos a Deus faz parte da oração, que é culto, mas não é a oração toda. A oração toda começa com uma consciência que o meu coração ganha de que eu estou na presença de um Deus que é santo e que merece ser reverenciado pelo meu coração, cultuado por mim. Vá à presença de Deus e por um tempo esqueça dos seus problemas. Roberto, eu não consigo esquecer dos seus problemas. Uma dica: não comece por eles. Comece com Deus e não comece com seus problemas. Lembra de Davi escrevendo o Salmo 23? Esse, até se você não é familiarizado com a Bíblia, você conhece. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. É interessante que ele não começa dizendo: olha, as faltas são muitas na minha vida, mas no entanto, Deus é um pastor que cuida de mim. Ele não inverte a ordem, ele não começa pensando primeiro nas coisas que podem faltar, ele começa primeiro pensando no Deus que é pastor. Essa é a ordem da oração. Nós não nos apresentamos diante de Deus começando com os nossos problemas que nos afligem, mas começamos com Deus. Apenas procure ter a consciência de que você está a orar face a face diante de Deus. E na presença de Deus, derrame o seu coração em culto. Já notou como é difícil isso para tanta gente? Já percebeu como a gente tem dificuldade com isso? Já notou como que na nossa cabeça, oração é pedir coisas para Deus, culto é aquilo que a gente faz no domingo, e ai lá da galera que organiza o culto se passar muito do horário. A gente criou uma liturgia para a vida cristã que não se escora no que a Bíblia ensina. Nós precisamos sim derramar o nosso coração na presença de Deus, em culto, ter essa consciência de que quando eu oro, eu não entrei simplesmente na presença de uma pessoa que pode me ouvir e quem sabe me dar alguns bons conselhos. Eu preciso ganhar a consciência de que quando eu oro, eu não estou conversando sequer com um grande amigo que já passou por problemas semelhantes aos meus e quem sabe possa me dizer algo sobre eles. Quando eu oro, eu estou entrando na presença real daquele que é Senhor da história e Senhor da minha própria vida, daquele que tem nas mãos o controle de todas as circunstâncias que me apavoram. Quando eu oro, eu estou entrando na presença daquele que disse ao mar que agitava o barco no qual os discípulos de Jesus estavam: acalma-se, aquiete-se, silencie, e o mar obedeceu o som da sua voz. É diante deste que eu estou quando oro, e o meu coração precisa dessa consciência e dessa lembrança. Às vezes nós temos uma relação com a oração como algumas pessoas têm com aquela máquina de refrigerante que tem no shopping. Você vai lá, coloca a nota de R$5, o valor é validado e você escolhe o sabor que você quer. Hoje eu quero Fanta Uva. E aí você aperta o botão da Fanta Uva e o que vai cair ali? Fanta Uva. E aí a gente pensa que a nossa relação com Deus é mais ou menos isso.
eu vou fazer algumas coisas que são importantes, talvez eu precise ir bastante nos cultos, quem sabe eu precise estar mais presente na igreja, talvez seja necessário que eu faça todos os dias, às 6 da tarde, uma oração, e aí Deus vai perceber que naquele movimento, eu estou seguindo a receita certa, e Ele vai me abençoar exatamente naquilo que eu quero. Não, Deus não é este ser dedicado a atender a todos os meus desejos e caprichos, até porque os meus desejos podem ser grandes furadas para mim, e Deus apenas sabe o que é bom e o que não é para mim. Agora, quando eu entro diante de Deus, eu estou diante daquele que em primeiro lugar precisa ganhar o meu coração, e eu estou diante daquele que o meu coração pode perceber e reconhecer que é eterno, justo, santo, digno de ser louvado. Então depois de adorar e cultuar ao Senhor, Paulo nos encoraja a fazer as nossas súplicas. Sabe o que eu amo nesse texto? As palavras intencionalmente escolhidas por Paulo, porque Paulo está dizendo, em todas as coisas, pela oração e depois com súplicas, façam os seus pedidos conhecidos de Deus. O que é súplica, gente? Súplica é clamor, súplica é grito da alma, súplica é a expressão mais intensa que pode sair de dentro de um coração aflito. Isso é suplicar, não é apenas pedir. Isso é suplicar, e Paulo está nos ensinando que nós podemos levar sim coisas particulares a Deus, e que essa é uma parte legítima da oração, além de ser uma alegria consoladora, o fato de que Deus se importa com aquilo que nos aflige. Porque perceba, nós não estamos falando de um Deus caprichoso, vaidoso, que precisa da nossa adoração, porque Ele não precisa. E então, quando oramos, fazemos o exercício da oração, apenas esse movimento de elogiar Deus, chamá-lo de santo, chamá-lo de justo, chamá-lo de rei, chamá-lo de soberano, e depois saímos dali e continuamos roendo as unhas, desesperados, sem saber o que fazer daquilo que nos aflige. Não, Paulo está dizendo, comece com Deus. Coloque a fixação da sua mente, do seu coração neste ser em cuja presença você entrou, e depois deixe que a sua alma grite, dê nome aos seus medos, dê nome à sua aflição, diga para Ele, Senhor, é isso aqui que está tirando o meu sono, Senhor, é isso aqui que está me apavorando. Devemos colocar diante deste a quem adoramos as coisas e as situações que nos causam preocupação, e precisamos inclusive dar nome a elas. Tem gente que ora e faz aquela oração pseudo-espiritualizada, né? Diz assim, Senhor, Tu sabes de tudo. O Senhor, preciso nem dizer, né, Senhor? O Senhor sabe de tudo. Claro que Ele sabe. É óbvio que Ele tudo vê. Mas é super importante, inclusive para o seu coração, que você diga. E é muito importante que você se lembre que este Deus que é santo, poderoso, criador de todas as coisas, que tem o governo da história na palma de suas mãos, não rejeita você em sua presença e inclina os ouvidos, é o que diz a Bíblia, inclina os ouvidos para a oração que você faz a Ele. Nós contamos com a audiência divina. Aquilo que aperta o nosso coração pode ser de pequeno valor para pessoas que amamos. Aquilo que aperta o nosso coração pode não ter importância para um grande amigo nosso, mas se aquilo aperta o nosso coração, importa para o Deus que nos ama, e Ele acolhe a oração que nós fazemos, Ele ouve o grito da nossa alma, a súplica. Mas há ainda uma outra coisa que esse versículo nos fala. Nós devemos, ao passar pelas situações mais aflitivas do viver, nos aproximar de Deus para cultuar a Ele, apresentar a súplica do nosso coração diante dEle, e muito importante, com ação de graças. Você está com o texto na sua cabeça ainda? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Não deve existir nenhuma dúvida em nosso coração quanto à bondade e quanto ao amor de Deus. Por isso nós somos gratos. Temos os nossos problemas,
Temos as nossas dificuldades, mas quando estivermos de joelhos dobrados ou de olhos fechados, devemos perguntar a nós mesmos: pelo que eu posso ser grato a Deus? Sabe por que isso é importante? Porque é a capacidade do seu coração reconhecer que existem motivos para você ser grato a Deus ao orar, que vai fazer com que você, ao orar, não pense que Deus está contra você. Porque algumas pessoas se aproximam da oração, e aquelas pessoas que não têm um relacionamento pessoal com Cristo deveriam ter exatamente essa visão da oração. A de que, quem sabe, Deus tem algo contra elas, porque elas não estão em Cristo Jesus. Elas não se aproximam por Cristo para orar. Mas aos cristãos, e há muitos, que se aproximam da oração com um sentimento de que Deus é contra eles. Então eles quase não querem orar, ou eles têm medo de verbalizar as coisas, porque acham que Deus, de alguma forma, está muito bravo com algumas coisas que eles têm cometido, falado ou deixado de fazer para Deus. Então Deus, naquele instante, está muito indisposto a abençoá-los e até mesmo a ouvi-los. Então Paulo está dizendo que nós devemos sim cultuar a Deus, nós devemos sim apresentar as nossas súplicas, mas não nos esquecermos das ações de graças. É chegar naquele instante na presença de Deus e até mesmo antes de pedir as coisas que queremos pedir e suplicar, fazer essa pergunta ao coração: pelo que eu posso agradecer? Sabe por quê, queridos? Eu posso estar em dificuldade no momento, porém eu posso dar graças a Deus pela minha salvação. Eu posso estar numa real dificuldade, mas eu posso dar graças a Deus por Ele ter enviado seu Filho para morrer numa cruz pelos meus pecados, e naquele ato voluntário de amor me tornar um filho de Deus. Então, quando eu entro nesse instante da oração, em que meu coração está pequenininho por causa do medo e da angústia, eu posso começar dizendo: Senhor, eu estou aqui, e até mesmo antes de pedir o que eu venho te pedir, eu quero te ser grato por Jesus, porque eu sei que o simples dobrar dos meus joelhos, o fechar dos meus olhos e o abrir do meu coração em tua presença para orar, só me é possibilitado por aquilo que Jesus fez, então eu sou grato por Ele. Eu posso atravessar por um problema terrível, mas eu devo me lembrar do que Deus fez por mim naquela cruz, porque quando eu olho para a cruz, quando eu me lembro do ato de amor de Deus ao enviar seu Filho para morrer pendurado numa cruz pelos meus pecados e ressuscitar ao terceiro dia para a minha justiça, eu lembro que o pior de todos os problemas eu jamais irei atravessar, porque Jesus atravessou por mim. O problema da distância eterna de Deus, por conta dos meus pecados insolúveis. E Jesus veio para dar solução exatamente para isso, e isso anima o meu espírito. Isso me leva a orar a um Deus que, se fez o que fez com o seu próprio Filho para me tornar um filho, Ele não está indiferente ao grito da minha alma, Ele me acolhe. Eu posso sentir angústia pela indefinição do momento que eu atravesso, mas eu derramo meu coração em gratidão pelas muitas bênçãos que eu recebi de Deus no passado. Eu derramo meu coração em gratidão pelos livramentos que eu recebi de Deus no passado. Essa semana eu conversava com um amigo querido, que tem caminhado conosco na igreja, e disse para mim: Roberto, mesmo antes de eu ter consciência de Jesus, do chamado da vida cristã, eu reconheço os livramentos que Deus foi dando à minha vida, as bênçãos que Deus graciosamente derramava sobre mim, enquanto eu ainda estava de costas para Ele. Queridos, por que isso é importante? Porque quando nós vamos colocar com o nosso coração lá apertadinho pelos problemas que atravessamos, a nossa oração diante de Deus, e nós agradecemos antes, o nosso próprio coração lembra que aquilo que hoje é motivo de gratidão, no passado foi súplica. No passado foi grito de desespero para a alma, e o Senhor proveu, e o Senhor cuidou, e o Senhor restaurou, e o Senhor colocou de pé outra vez. Então isso anima o meu espírito para orar agora, sabendo que Deus é poderoso para fazer o que já fez outrora. A oração dos cristãos, então, não é um desesperado grito no escuro. Não, a gente não fala no vácuo, esperando que algum ser superior a nós escute misericordiosamente e faça algo por nós. Não, a nossa oração é bem dirigida.
Sabemos a quem oramos e por que oramos. A nossa oração não é um apelo frenético feito a Deus sem nenhuma boa razão. Nós temos razões para orar. Nos lembramos então que estamos primeiro cultuando a um Deus que é bendito e glorioso. Por que Paulo está ensinando isso como antídoto da ansiedade? Porque é importante você lembrar que Deus não é um ser igual a você. Você se aflige, Ele não. Você perde o controle, Ele não. Você não sabe o que fazer, Ele sabe. E aí é o aproximar-se desse Deus que faz o nosso coração cultuar ao reconhecer que Ele é o que é. E adoramos a Deus pelo fato dEle ser Deus e nós, seus filhos, sua criação. Lembramos ainda das muitas razões que temos para agradecer e ter a certeza de que então Ele não é contrário a nós e fazemos então, por fim, os nossos pedidos. Suplicamos, clamamos com todo o nosso coração pelas coisas que nos angustiam e o que acontece? Isso é lindo na Bíblia, gente, porque isso aqui não é uma peça de psicologia barata, tá? Isso aqui não é um conselho de Paulo dizendo, olha, foca mais em Deus e menos nos problemas, olha, ora que enquanto você estiver orando, a pressão vai diminuir temporariamente do que você está vivendo. Não, Paulo está dizendo que alguma coisa vai acontecer. A Bíblia está dizendo que seguindo isso, alguma coisa vai acontecer, e esta coisa está no verso 7. E a paz de Deus, que excede, ultrapassa, está além de todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando a gente atravessa por tribulações, problemas e aflições, o que é angustiado? O nosso coração e a nossa mente. Os nossos sentimentos ficam mexidos, a nossa emoção fica abalada e a nossa mente não para de pensar no pior. E aqui está a Bíblia dizendo que ao nos aproximarmos de Deus e adorá-lo pelo fato dele ser Deus, e então colocarmos a súplica do nosso coração, o grito mais desesperado da nossa alma diante dele, mas sem perder a gratidão por tudo aquilo que ele já fez por nós no passado, a paz de Deus vai guardar esse coração que é aflito e essa mente que é agitada. É importante, queridos, dizer que Paulo não diz que ao apresentar os meus pedidos a Deus pela oração, pelas súplicas e pela ação de graças, Deus irá remover essas coisas que me preocupam. Ok? A Bíblia não está dizendo que você vai orar por aquilo que é um problema e o problema vai ser removido. A Bíblia está me ensinando que eu serei elevado acima das circunstâncias, que nós seremos triunfantes sobre as circunstâncias apesar delas. Elas podem passar depois de algum tempo, ou elas podem permanecer. Isso não é o mais importante. O mais importante é saber que nós seremos guardados em paz por Deus, apesar delas. Então entenda uma coisa que é muito prática, e eu preciso que você saiba disso. A Bíblia não nos diz para orar, porque a oração em si mesma fará com que nos sintamos melhor. Provavelmente você se sinta melhor após orar, eu me sinto melhor após orar, mas a Bíblia não está dizendo que nós devemos orar para nos sentirmos melhores. A Bíblia não nos diz para orar, porque dessa maneira nós vamos pensar menos nos problemas e vamos provar de um alívio ainda que temporário. A Bíblia não diz para nós enchermos os nossos pensamentos de Deus, porque os nossos pensamentos cheios de Deus vão expelir os outros pensamentos ruins. Isso pode ser uma verdade, mas a Bíblia não está dizendo que nós devemos orar por isso. E mais, a Bíblia não está dizendo que nós temos que orar porque a oração muda as coisas. A oração por si só e em si mesma, ela não muda nada. E eu vou explicar. O que a Bíblia diz é que você ora. A Bíblia diz que você faz conhecido diante de Deus as suas petições e Deus fará algo. Você não ora porque a oração vai ter um efeito terapêutico sobre você. Você não ora porque a sua oração é poderosa para mudar as circunstâncias ou as coisas. Você ora porque aquele a quem você ora fará alguma coisa. O poder da oração nunca está em quem ora, mas naquele para quem oramos.
Isso é muito importante, porque tem muita gente que tem uma falsa visão de que algumas pessoas têm uma oração mais poderosa do que outras. Isso mais se parece com feitiçaria do que com cristianismo. O poder não está em quem ora, o poder está naquele para quem oramos. Não é a sua oração que vai fazer isso. Não é a sua oração que vai produzir paz no seu coração. Não é você que vai alcançar sozinho essa condição de paz no coração. É Deus que guardará o seu coração e a sua mente com paz. A paz que vem dele. O que vai acontecer, segundo esse texto, é que essa paz de Deus circundará a nossa vida. Nós estaremos inseridos nessa paz. Há um turbilhão de coisas acontecendo à nossa volta, envolvem a nossa vida, envolvem pessoas que nós amamos, mas nós estaremos guardados neste lugar chamado a paz de Deus. Os nossos corações e os nossos pensamentos podem ser agitados pelas pressões das circunstâncias, mas essas circunstâncias permanecerão do lado de fora, e nós, de alguma forma falando, do lado de dentro, em Cristo Jesus, e por causa dele, estaremos em paz. Você ouve isso e talvez pense, utopia? Quem é que sente paz no meio da tormenta? Isso é utópico. Não, isso não é utópico, isso é promessa de Deus. E esse texto é claro em dizer isso para nós. É por isso que o texto nos diz que é uma paz que excede o entendimento. Porque você não explica precisa e perfeitamente essa paz que invade seu coração. Você não consegue dizer a exata razão lógica para, a despeito do turbilhão que a sua vida entrou, você continuar sentindo uma indizível paz na alma. É a paz de Deus. É a paz que vem de cima, é a paz que vem do céu, ela é instaurada em nós não pelas circunstâncias, mas por aquele que é soberano sobre as circunstâncias. É a paz de Deus, Paulo diz, que está em Cristo Jesus. Eu não vou entrar nisso aqui porque eu precisaria de muito mais tempo para falar o que esse texto maravilhoso está nos ensinando, mas basicamente Paulo está dizendo que essa paz age em nós, apresentando-nos o Senhor Jesus e fazendo com que lembremos dele. Quando Paulo diz, a paz de Deus que está em Cristo guardará o coração e a mente de vocês, a Bíblia está dizendo o seguinte, a nossa alma agitada e aflita será visitada por uma paz que nos fará lembrar de Jesus. E quando o nosso coração e a nossa mente lembrar de Jesus, lembraremos o quanto somos estimados por Deus, lembraremos dos muitos textos da Bíblia, alguns escritos pelo próprio apóstolo Paulo, por exemplo em Romanos, dizendo que antes, quando ainda éramos inimigos de Deus, Ele enviou seu Filho por nos amar e para perdão dos nossos pecados. Se antes, como inimigos, Deus fez o que fez, quanto mais agora Ele não fará as demais coisas, diz o apóstolo Paulo. Ou então ainda em Romanos, Paulo dizendo, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será a tribulação? Será a fome? Será a perseguição? A nudez? A espada? O inferno? Anjos? Demônios? Homens? Altura ou profundidade? Paulo diz, não, eu estou bem certo de que nada será capaz de me separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. O que é essa paz? É a paz que faz com que o nosso coração lembre disso. E então a gente diga, eu ainda não sei a resposta. Eu ainda não sei a outra margem que essa situação toda vai dar. Eu ainda não sei de tudo que eu preciso saber e a situação continua em curso na minha vida, mas de uma coisa eu sei. Eu não estou com a minha vida solta à sorte do vento das circunstâncias. A minha vida está segura nas mãos de um Deus de amor que já deu provas definitivas do amor que tem por mim. Quando eu olho para Cristo. Eu concluo, queridos, te fazendo uma pergunta. Você já foi alcançado por Jesus? Você já foi alcançada por Jesus? O seu coração hoje reconhece a salvação que foi oferecida a você de graça. Você não faz nada por ela. Não há méritos seus nela. É uma obra da graça de Deus por você, e agora, porque você reconhece essa salvação, o seu coração se submete ao senhorio de Jesus. Você diz a respeito dele, ele é o meu Senhor, ele é o único, ele é exclusivo, eu só tenho a ele, eu só sigo a ele, eu só pertenço a ele, eu só quero estar com ele.
Se a sua resposta é sim, eu te falo isso hoje com toda a força. Seja lá o que for que esteja tentando oprimir você, seja lá o que for que esteja tentando manter a sua vida tomada pelo medo e vítima de uma ansiedade descontrolada, faça com que essas coisas sejam conhecidas diante de Deus. Ore. Preste culto ao seu Deus. Lembre-se que esse coração que bate no seu peito se rendeu ao poder, à glória e ao senhorio desse Cristo. Então, ao orar, não vá correndo levar ou despejar a sua lista de pedidos por conta dos seus medos, mas gaste um tempo ali diante da presença santa deste que te amou, te salvou e te tornou filho e filha de Deus. Depois, suplique, clame mesmo, conte tudo. Fale para Deus. Eu lembro de uma antiga música que na minha adolescência cantava-se nas igrejas e era antigamente, muito antigamente, nós chamávamos isso de corinho. Lembra dos corinhos? Tinha um corinho que dizia assim: conta para Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio. Confia no Senhor. Eu sei que tem uns antigos aqui que estão fingindo que não conhecem, mas conhecem. Se eu cantar aqui, levanta e bate palma e tudo. É isso, você gastou um tempo ali diante deste ser doce, desse ser amável, deste ser santo. Conte para Ele. Ele não se sentirá cansado de te ouvir. Ele não vai falar para você igual os adolescentes gostam de falar hoje em dia: tá bom, já sei, já ouvi. Não. Ele vai colocar todo o coração dele ali. E enquanto você fala, Ele trata teu coração. Se fizer isso, se agir assim, é garantido a você, não por mim, eu não posso te garantir nada, mas pela promessa do Deus que não pode mentir. É isso que a Bíblia diz. É garantido a você que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, protegerá seu coração. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus pensamentos. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, montará guarda para a segurança da sua vida e da sua alma. Esse tumulto nos pensamentos, esse tumulto nos sentimentos não afetará você, ou pelo menos não dominarão você. Assim como o salmista disse: você deitará e dormirá em perfeita paz. Sabe por quê? Você sabe que enquanto dorme, o seu Deus continua acordado. Você sabe que enquanto descansa e repousa, mesmo com tudo em tumulto à sua volta, o seu Deus, o seu Senhor, continua assentado sobre o trono, reinando em glória, e Ele é Senhor sobre a sua vida e Senhor sobre as circunstâncias. É isso que o povo do Antigo Testamento sentia quando falava a palavra Shalom, que ficou tão mal usada por nós, virou gíria, né? Shalom, Shalom. A Shalom de Deus para um hebreu era muito mais do que um sentimento de paz momentânea. A Shalom de Deus para um hebreu era um estado, era uma condição, era uma posição inalterável. O mundo pode estar agitado, eu estou em Shalom com Deus. A paz de Deus me cerca, a paz de Deus me ampara, e nesta paz, a despeito da aflição, eu sigo adiante. Se você me ouviu aqui, estando aqui ou estando online acompanhando a transmissão desse culto, e a sua resposta mais sincera não pode ser: eu rendi meu coração a Cristo, eu o reconheci como único e suficiente Salvador. A única coisa que eu tenho para te dizer com todo o amor que eu posso dizer nessa manhã de domingo é que essa ansiedade dilacerante que você prova aqui e ali, e essa preocupação sem controles, ela não vai encontrar sossego até a sua alma encontrar aquele que é a fonte de toda a paz, o Senhor Jesus. Então hoje, talvez enquanto ouve isso, o seu coração sente o ardor do desejo de viver essa vida. Você não tem que levantar a mão, você não tem que vir aqui à frente, você não tem que mandar sequer uma mensagem para a gente, se você está acompanhando essa mensagem online. Basta que em seu coração você diga: Jesus, eu quero te receber hoje como meu único Senhor, como o único e suficiente Salvador, e eu quero viver cada dia da minha vida para estar em Tua presença e para ser levado em segurança daqui até a eternidade pelas Tuas mãos de amor, provando da Tua paz. Se esse for o teu desejo, você sabe porque nós anunciamos aqui, eu te digo outra vez, mês que vem, dia 20 de dezembro, nós teremos batismo aqui.
E a Bíblia diz que esse é o passo seguinte da fé. Todo aquele que crê e confessa a Cristo precisa se batizar, e isso te insere na comunidade dos discípulos de Jesus no mundo, que é a igreja. Batize-se. A gente não está se importando que você se batize para ser mais um batismo ou mais um número de um domingo. A gente se importa que você se batize para que você viva a abundante vida que Jesus quer que você prove e experimente nele, para ele e por todo sempre. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos agradecer a Deus por esse tempo juntos. Vou falar para você não ir embora com tanta pressa, porque parece que nós vamos ter ali, não é isso? Confirma para mim, balança a cabeça assim, isso. A gente vai ter ali um bolo bem especial para a gente comemorar hoje juntos o aniversário do Ryan. Como eu falei no início, é um garoto valoroso, muito querido, filho de um amigo muito querido que está aqui hoje, amigo de longa data, que é o Edu. E a gente vai poder celebrar a Jesus, a vida do Ryan, comendo um bolo muito bom também. Então não tenha tanta pressa, tem para todo mundo. Se não tiver para todo mundo, a gente vai fazendo aquele carpaccio, né, de bolo, dá tudo certo, sempre vai ter. Mas é melhor a gente permanecer mais um pouquinho juntos aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua graça, Senhor. Obrigado porque não há um dia sequer que nós somos tratados em conformidade com os nossos méritos, mas nós somos tratados com grande condescendência e graça pelo Senhor. Apesar do nosso amor frágil por Ti, o Seu amor é constante e firme por nós. Apesar da fragilidade do nosso coração e das nossas emoções, e apesar das circunstâncias terem um poder tão grande de chacoalhar a vida da gente, quando ouvimos essa palavra e lembramos a nossa posição em Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor, recordamos outra vez que, a despeito do tumulto, nossos pés estão fincados na rocha firme, estamos em segurança, o mundo pode se abalar, nós permanecemos de pé pela Tua misericórdia, por causa do Senhor. E eu peço, Deus, nessa manhã, por gente que tem sido assolada pela ansiedade. Eu peço, Deus, nessa manhã, por pessoas que têm sido devastadas por uma preocupação que roubou o seu humor, roubou o seu apetite, roubou suas noites tranquilas de sono, roubou, Senhor, a alegria da vida. Deus, eu peço que, em nome de Jesus, por uma intervenção do Teu Espírito Santo, esse coração seja hoje visitado por Ti. Se é o coração de um discípulo de Cristo, que a renovação da fé no Senhor e na Tua santa palavra coloque esse irmão, essa irmã, queridos, de pé outra vez em Ti, com confiança, com alegria e em paz, Senhor. Paz para dormir, paz para viver, paz para trabalhar, paz para seguir adiante confiando em Tua provisão e em Teu amor. E eu oro por esse coração que até essa manhã de domingo tateava como que no escuro por segurança, estabilidade e propósito para uma vida cheia de paz e nunca encontrou, seja no dinheiro, seja nas muitas experiências sexuais, seja nos muitos relacionamentos, seja nas muitas viagens, nunca encontrou essa plenitude de alma que se encontra apenas em Jesus. Que hoje seja uma manhã de encontro, um encontro transformador para toda a eternidade desse coração contigo. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, e que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja presente com cada um de nós neste restante de domingo, nessa semana que inicia e por todos os dias da nossa vida até o retorno do nosso Salvador, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você.